Boa noite, pessoal de Franca e todas as cidades da vizinhança. Quero agradecer muito pelo apoio de vocês. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado e mais um dia nós estamos aqui com a permissão do Senhor para transmitir uma mensagem bíblica para nossos corações e para que essa mensagem bíblica fale ao coração das pessoas que ainda não têm o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado diariamente nesse trabalho, que é um trabalho para a honra e para a glória do nome de Deus e não o nosso. Estamos aqui apenas como os instrumentos de Deus para ser usado por Ele para alcançar todas as pessoas que necessitam da Tua Palavra. Meus irmãos, hoje eu tenho o nosso irmão José Odair aqui, que vai trazer a palavra da parte do Senhor para todos nós, que nós venhamos aproveitar ao máximo essa mensagem, guardar ela no coração, para que o nosso Senhor venha nos dar entendimento para colocar tudo isso em prática, ok? Eu agradeço a todos e todos nós tenhamos uma boa mensagem bíblica. Boa noite, eu estou muito feliz pelo convite do irmão Robson de poder compartilhar na sua página a palavra de Deus, né? E o texto que Deus colocou no meu coração para a gente meditar esta noite se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5. Então, carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Versículo 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O versículo 10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Então, esse é o texto que nós vamos meditar. Mas antes de nós fazermos a meditação, eu gostaria de convidar a todos para que me acompanhassem em uma oração. Vamos lá, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nós damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela grandiosidade da obra da salvação que nos alcançou, que nos levou a Cristo e que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós damos graças porque isso é maravilhoso. Nós que estávamos perdidos fomos achados. Nós que estávamos condenados recebemos agora de Ti todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Pedimos que o Senhor neste momento fale conosco por intermédio da Tua palavra. Que aquela pessoa que vai ouvir, que às vezes nós podemos nem conhecer, seja tocada por aquilo que vamos trazer da Tua palavra que é poderosa. Nós damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A carta aos Hebreus é uma carta muito importante do Novo Testamento. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito do plano de Deus para com o ser humano. Aquilo que o ser humano deveria ser e aquilo que o ser humano é, né? Ou seja, o ser humano não é aquilo que ele deveria ser. Deus não criou o ser humano para agir da forma como o ser humano está agindo atualmente. Deus tem outro Cristo. Ele começa no versículo 1, né, de Hebreus, dizendo o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né, a quem constituiu herdeiro todas as coisas, pelo qual foi o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que ele está querendo dizer com todas essas palavras? Dizer que a revelação que os cristãos têm, a revelação que o Senhor Jesus trouxe é superior à revelação que os judeus têm. É a revelação que veio no Velho Testamento. Porque eles receberam a palavra de Deus por intermédio de profetas, sonhos e visões. Muitas vezes e de muitas maneiras. Mas foram palavras parciais, não foi uma palavra completa. No caso da revelação do Senhor Jesus, não foi uma revelação que veio por intermédio de alguém, de sonhos ou de visões, mas é o próprio Deus falando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus veio aqui, falou conosco e transmitiu a sua palavra para nós. Então ele usa esse argumento para mostrar que a revelação que os cristãos têm é superior à revelação que os judeus tinham, né? Já que essas pessoas são hebreus, ou eram judeus que se converteram ao cristianismo. E ele segue nesse argumento fazendo comparações entre coisas que pertencem aos judeus e coisas que pertencem aos cristãos. E os judeus tinham em grande estima os anjos, né? Uma forma como Deus comunicou com os judeus foi através de anjos. Nós podemos lembrar quando Deus visitou Abraão e anjos foram até ali e passaram a Abraão a mensagem de que a cidade de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Nós podemos lembrar também quando Deus iria livrar Israel por intermédio de Sansão, o anjo apareceu, né, a mãe de Sansão, anunciando o seu nascimento, o nascimento daquele que seria o libertador. Daniel, né, também recebeu mensagens por intermédio de anjos. Isso fez com que os judeus tivessem os anjos em grande estima, né, e considerassem os anjos seres superiores e seres infinitamente mais grandiosos do que o ser humano, né? E eles se gloriavam, diziam: olha, nós os judeus recebemos a visita de anjos, e vocês os cristãos, o que vocês têm, né? Agora o escritor segue dizendo o seguinte, que Jesus se tornou tão superior aos anjos porquanto herdou o mais excelente nome do que ele, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele passa então a fazer uma comparação entre o Senhor Jesus e os anjos, né? O Senhor Jesus é superior aos anjos. Depois ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, no capítulo 3, que Jesus é superior a Josué, que Jesus é superior ao sacerdócio levítico, sendo ele sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele fala da superioridade do Senhor Jesus. Agora, quando nós chegamos no capítulo 1, no versículo 14, ele fala assim, a respeito dos anjos, né? Ele fala muitas coisas, mas vamos resumir. No versículo 14 ele diz assim: não são eles, os anjos, todos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os anjos, eles são espíritos servidores, ministradores. Os anjos servem aqueles que vão herdar a salvação, né? Então, uma vez que você é salvo, Deus designa os anjos para servir você. O argumento dele é que os anjos servem aqueles que são salvos. Então o que vocês têm, o que Deus conferiu ao cristão é algo superior, fazendo com que eles no fim será superior até mesmo aos anjos, porque os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? E agora, tendo feito essa introdução, nós vamos entender melhor o texto, né? O texto fala no versículo 5 que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. A quem Deus sujeitou então o mundo vindouro? Não foi aos anjos. Mas o que diz a palavra de Deus? Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós somos co-herdeiros. Nós vamos herdar. E a Bíblia fala, 1 Timóteo 2:12, se com ele perseveramos, com ele também nós reinaremos, né? E Deus faz essas promessas a nós, cristãos. Deus faz essa promessa a nós que somos salvos, a nós que herdamos a salvação, e não a anjos. A anjos não foi dito a respeito de anjos que eles herdarão o mundo vindouro, né? Muito pelo contrário, como nós vimos aqui, eles são espíritos ministradores que estão servindo aqueles que vão herdar a salvação. E para que a gente possa entender melhor, ele
diz o seguinte, aqui no versículo 6. Em certo lugar, alguém testificou dizendo. Esse certo lugar é o Salmo, precisamente o Salmo número 8. E esse alguém é Davi. E ele vai citar aqui o que Davi escreveu ali no Salmo 8, né? Em certo lugar, versículo 6. Testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, e o filho de homem para que o visite. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituíste-o sobre todas as obras das suas mãos. Então, o Salmo 8, ele está falando a respeito do homem, né? E ele está falando a respeito da glória que Deus conferiu ao homem. Davi, admirado, ele fala, quando eu contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua, as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, né? E ele segue dizendo que Deus sujeitou toda a criação, todas as obras das mãos de Deus foi sujeitado ao homem. Então Davi, ali no Salmo 8, ele está expandindo aquele pensamento de Gênesis capítulo 1 e versículo 26, que diz o seguinte, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as aves do céu, os peixes do mar, sobre os animais e sobre toda a terra, e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus constituiu o homem sobre toda a obra da sua mão. E Deus disse que o homem deveria dominar sobre tudo, né? Agora, o que o escritor diz no próximo versículo? Versículo 8, ele diz assim, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Então, uma vez que Deus sujeitou todas as coisas aos homens, este é o plano original de Deus. Inclusive, nós lemos aqui que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, né? E lendo outras traduções, nós vamos encontrar traduções que diz que Deus fez o homem um pouco menor que Deus, né? E qual é a tradução correta? Já que nós temos traduções que diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, e traduções que diz que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus, né? O Velho Testamento, ele foi traduzido por vários rabinos em uma tradução grega. Originalmente foi na língua hebraica. E esta versão do Velho Testamento chamada Septuaginta, né? Ela foi traduzida para o grego e ela traduziu anjos mesmo aqui. Então, o Novo Testamento que nós temos, ele tem como base a versão grega, a Septuaginta. Mas lá no original, no hebraico, a palavra que Davi usou é fizeste-o um pouco menor que Elohim, né? E nós sabemos que essa palavra Elohim é a palavra comum que os judeus usavam para Deus, né? Então, na verdade, a intenção de Davi ao escrever o Salmo 8 foi dizer que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus, né? E de glória e honra o coroastes e colocou ele sobre todas as obras das suas mãos. Então Deus deu ao homem domínio, Deus deu ao homem honra, Deus deu ao homem glória. Esse era o plano original de Deus para com o homem. Mas infelizmente nós temos aqui a segunda parte do versículo 8, que diz assim: mas agora ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Ou seja, algo aconteceu. O homem não está vivendo da forma como Deus criou o homem para viver. Deus criou o homem para reinar. E o que acontece hoje? O homem é escravo. Escravo do pecado. Paulo chegou a dizer em Romanos capítulo 7, dizendo: bem sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Então aquele que deveria reinar, agora é escravo. O homem que deveria ser vitorioso e representar a imagem de Deus aqui na terra, agora é um fracassado, né? Sujeito às tentações, sujeito a várias coisas que lhe prejudicam, e o homem se mantém preso nessa situação. O homem é um ser frustrado, triste, depressivo. Se nós olharmos para Gênesis, nós vamos encontrar ali que Deus colocou o homem fez um jardim, colocou o homem ali e disse: olha, você vai estar ali e você vai cuidar do jardim, você vai lavrar o jardim e guardar. Então o homem ele ia transformar toda a criação de Deus
com as suas mãos ele ia trabalhar para fazer aquilo algo mais bonito, né? E aproveitar tudo aquilo. Mas o que acontece? Romanos, quando descreve a natureza humana, fala que por onde o homem passa, há destruição e miséria, né? E a história prova que é isso que acontece. No caminho do homem há destruição e miséria. Então, aquele ser que foi criado para reinar é escravo, que foi criado para estar coroado de glória e honra é fracassado e sujeito às tentações, né? Quantas pessoas se dão ao pecado e não têm força para sair do pecado? Quantas pessoas fazem coisas que se prejudicam a si mesmo, né? O ser humano faz muito isso, consome, usa coisas que prejudicam a si mesmo, aquele que era para ter domínio sobre toda a criação. Nós não vemos esse cenário. O que nós vemos é o homem produzindo destruição e miséria por onde passa. Vemos o homem frustrado e vemos o homem muito, mas muito longe do propósito para o qual Deus o criou. Então, por isso que o escritor aos Hebreus diz que agora não vemos todas as coisas ainda sujeitas a ele. Por quê? Por causa do pecado. E o homem agora, se ele morrer nessa situação, o que diz a Bíblia? O inferno o aguarda, né? A perdição o aguarda. Deus criou o homem com um propósito principal, que era ter comunhão, que era estar junto de Deus, que era aprender de Deus e viver junto com Deus. E o homem hoje está separado de Deus. Ele perdeu o principal propósito pelo qual ele foi criado. E isto é uma é a grande razão da frustração humana, porque nada vai preencher a necessidade do ser humano a não ser Deus, porque nós somos criados para Deus. Todas as coisas que Deus criou, Deus nos criou para si, e principalmente para se dar a conhecer a nós e para ter comunhão conosco. E este homem que foi criado para ter união, comunhão, intimidade com Deus, corre o risco muito grande de se encontrar separado eternamente de Deus, né? Nas trevas, no castigo eterno, pois é isso que o pecado faz. Entre todas as consequências maléficas do pecado, a separação de Deus e a condenação é a mais terrível delas. Então, se o homem morrer nessa situação, escravo do pecado, se o homem morrer nessa situação, vencido pelas tentações, ele vai passar a eternidade longe de Deus. E a Bíblia descreve, dá alguns detalhes de como será isso. Será em sofrimentos intensos e sem fim, né? Será terrível, sem esperança, sem nenhuma possibilidade de reverter a situação. Mas a boa notícia é que o versículo 9 nos traz. Olha o que diz esse versículo. Eu acho maravilhoso esse versículo, que diz assim: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos. Ou seja, quem está entrando aqui na história? O Senhor Jesus está entrando aqui na história. E quando ele entra na história, ele muda o destino. E qual é o propósito desta mensagem aqui essa noite? É Jesus entrar na tua história. É Jesus fazer parte da sua vida. Porque quando ele entra aqui na história, diz, vemos porém, ou seja, há uma esperança, há uma possibilidade de mudança. Vemos porém aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, ou um pouco menor do que Deus. Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus, a Bíblia aqui no capítulo 1, versículo 3, eu citei no começo, né? Ele diz que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e que fez a purificação dos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mas diz também que Deus, por ele fez o universo, conforme nós podemos comparar em outras passagens da Bíblia, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o Criador, e o Criador, ele também se sujeitou para um pouco de tempo ser feito menor do que Deus, né? Mas não é que esta é a sua condição, ele se fez. Inclusive aqui no capítulo 1, no versículo, diz aqui no versículo 6, a respeito do Senhor Jesus,
E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, ele diz que o filho primogênito de Deus, ele foi introduzido no mundo. Ele não pertence a esse mundo, mas ele veio a esse mundo. Lá em Hebreus capítulo 10, diz assim, né? Que Deus não se agradou de holocaustos e sacrifícios, de oblação pelo pecado, mas Deus preparou um corpo, né, a Jesus. E Jesus assumiu esse corpo. Ele diz, e corpo me preparaste. Agora ele diz, e aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, o que diz a Bíblia? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, né? Ele é o primogênito de toda a criação. E nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é o Senhor Jesus? Aquele que nos criou, aquele que nos sustenta e sustenta o universo. E ele se fez carne, e ele se fez como um de nós, por um pouco de tempo menor do que os anjos. Para quê? Para que na sua carne, como ser humano, Jesus pudesse pagar os nossos pecados. E em pagando os nossos pecados, reverter toda a situação, e agora abrir a possibilidade para que nós, seres humanos, sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Para nos levar de volta aos propósitos de Deus. E eu dou graças a Deus porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque hoje Deus, quando Ele nos salva, Ele nos faz maiores do que nós seríamos no estado original. Porque agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós reinaremos com Ele e nós estaremos para sempre com Ele. Então Deus quer que Jesus entre na tua história, para mudar a tua história, para fazer com que você agora também tenha essa esperança de deixar esse corpo do pecado, de não ser mais escravo do pecado, de não ser vendido ao pecado, mas que você agora tenha a esperança de estar com Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. Então Jesus entrou na história e diz que ele se fez então um pouco menor do que os anjos, mas agora ele está coroado de glória e de honra. Tudo que ele tinha antes, né, de assumir a forma humana, ele reconquistou, vamos dizer assim, como ser humano, como nós. E esse Jesus, o homem ideal, está coroado de glória e honra. E agora diz qual foi o motivo, qual foi o objetivo que trouxe o Senhor Jesus. Por que ele fez isso? Ele diz aqui no final do versículo 9: por causa da paixão da morte, né? Ele veio para morrer. Jesus disse, foi precisamente para essa hora que eu vim, para morrer, para ser o nosso substituto, para retirar de nós o pecado, para carregar na cruz sobre o madeiro, no seu próprio corpo, todos os nossos pecados. Então diz, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus provou a morte por todos. Ele carregou os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Agora o versículo 10 diz assim: convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Porque ele disse que ele trazendo muitos filhos à glória. Quando Jesus se deu a morte em nosso lugar, ele abriu a porta da salvação. Então agora, uma vez que ele morreu, que ele pagou a pena dos nossos pecados, né, ele vai trazer muitos filhos à glória. Ele vai salvar. Infelizmente nós vimos a palavra muitos. Por que eu digo infelizmente? Porque nós queríamos ouvir a palavra todos seriam levados à glória, mas não serão levados, não porque o plano de salvação de Deus não é abrangente e que não alcança todo mundo. O plano de Deus é para salvar todos os seres humanos. Deus amou a todos e Deus trabalha para que todos sejam salvos. Mas infelizmente o ser humano não tem valorizado este grande plano de salvação. O ser humano nem tem dado ouvidos a isso. E uma das coisas que vai se destacar aqui na carta aos Hebreus, se alguém tiver a curiosidade de continuar lendo, capítulo 3, capítulo 4, vai dizer várias vezes: hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ele repete isso vez após vez, porque essa é a tendência humana. Ouvir uma palavra tão maravilhosa, ouvir de uma salvação tão grande e não valorizar. Mas a todos aqueles que valorizam, todos aqueles que se comovem e chegam à conclusão: mas Deus entregou o seu Filho por mim? Mas o Filho de Deus morreu em meu lugar? Aquele que valoriza isso, aquele que se admira com o que Deus fez,
e crê que o Senhor Jesus é suficiente para a sua salvação, pela fé adquire a salvação, né? E passa a fazer parte desses muitos aqui, né? Que diz que convinha que aquele para quem são todas as coisas, nós falamos disso, mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o autor da salvação deles. Algumas versões falam o príncipe da salvação deles. Mas por que Jesus é o autor da nossa salvação? O autor tem o sentido aqui de ser aquele que fundou, aquele que inaugurou, aquele que trouxe à existência uma cidade, podemos dizer assim, e depois que uma pessoa fundou uma cidade, outras pessoas podem vir e morar naquela cidade. Ou aquela pessoa que fundou uma escola de filosofia, como a Bíblia fala que Paulo encontrou lá os filósofos estoicos e epicureus. Quem fundou a escola dos epicureus foi Epicuro. E uma vez que ele fundou aquela escola, outros vieram. Então Jesus tornou possível a nossa salvação. Ele é o autor, o príncipe, o fundador da nossa salvação. E por ele agora a possibilidade de salvação está aberta, né? E por ele Deus está convidando você para ser salvo. Você vem fazer parte do plano original de Deus para a sua vida. Deus quer te salvar. E Ele abriu a porta. E Ele está te convidando para que você venha fazer parte deste grande grupo de pessoas que são redimidas, que são lavadas, que são compradas por bom preço pelo sangue do Cordeiro. Porque foi a paixão da morte que trouxe Jesus ao mundo. Foi o desejo de fazer a vontade de Deus que fez com que Ele viesse aqui e consagrasse pela sua morte como o autor da nossa salvação. Um dos versículos bíblicos preferidos que eu tenho é quando diz que Jesus verá, eu posso dizer que é Jesus, o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, né? Então, Ele está te esperando para te salvar. E uma vez que você se entregar a Ele, uma vez que você colocar sua vida nas mãos dEle, Ele vai ficar satisfeito contigo por toda a vida, né? Então, Deus tem te chamado hoje. Você ouviu uma porção da palavra de Deus chamando você para se entregar ao Senhor Jesus Cristo, que tem bênçãos insondáveis, bênçãos maravilhosas, inimagináveis para trazer a sua vida, porque Ele quer te salvar, mas Ele também quer te fazer rei, Ele também quer te fazer herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Não despreze esse chamado tão grande e essa tão grande salvação, como o escritor aos Hebreus diz aqui no capítulo 2, no comecinho, né? Que é uma grande salvação, porque é para todos os seres humanos e é para você também. Muito obrigado pela sua atenção, que essa palavra possa falar ao seu coração. Vamos orar para encerrar este momento. Senhor Deus, nós damos graças pela tua palavra, como ela alegra o nosso coração. Como nós vemos que somos pecadores, estamos vendidos como escravos ao pecado, mas o Senhor nos amou e o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo, o Criador do universo, o sustentador, aquele que é o resplendor da glória. Ele veio ao mundo e se humilhou a si mesmo, assumindo a nossa forma e sendo reconhecido como um de nós. Foi obediente até a morte de cruz, e fazendo isso para nos salvar, para nos conduzir ao Senhor. Como o Senhor nos amou é admirável. E pedimos que o Senhor toque no coração de todos que ouvirem essa mensagem, para que possam se sentir amados, mesmo não merecendo, mesmo sendo por natureza diferente e até mesmo inimigo do Senhor, como a tua palavra diz. Mesmo sendo filho da ira e filho da desobediência, o Senhor transforma tudo isso. E aquele pecador destinado ao inferno pode se tornar um filho e herdeiro de tudo. Que outras pessoas, que hoje pessoas possam chegar a ter todo o seu destino transformado para a eternidade pelas mãos preciosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que mensagem maravilhosa, que mensagem boa, né? Nessa noite de sábado, receber essa palavra da parte do Senhor é muito gratificante. Mais uma vez, a gente voltar atrás e pensar em tudo isso, o bom preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida.
E como o nosso irmão falou, você que ainda não tem esse desejo, esse privilégio de poder dizer, porque é um privilégio poder dizer: eu sou um salvo por Cristo, Cristo morreu por mim, que está convidado. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, pode colocar sua pergunta aí, pergunta para nós. O que a gente puder fazer para estar abrindo o seu entendimento, para deixar mais claro para você. Se eu não puder responder, vou procurar pessoas que estão capacitadas para fazer isso. Se você precisar de uma visita em sua casa, entre em contato com a gente. Vamos marcar um estudo evangelístico. Estamos aqui para propagar a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, têm nos apoiado nesse trabalho. Nossos irmãos de Uberaba, Araxá, nossos irmãos de Cristais Paulista, nossos irmãos de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Muito obrigado mesmo. Itubiara, Passos, Sacramento. Irmãos, muito obrigado por tudo que vocês têm nos ajudado e nos apoiado nesse trabalho. Sem falar os nossos irmãos, queridos irmãos daqui de Franca. Que todos nós tenhamos uma boa noite, uma noite abençoada por Deus, e que essa mensagem chegue ao coração de todos com a certeza de que nós fizemos a escolha certa. Muito obrigado a todos, todos tenham uma boa noite e até amanhã.